Pois é, o que está inflamando as redes sociais hoje e até algumas matérias de jornal é o Thiago Pavinato deu entrada como advogado da viúva do Clesão no pedido de prisão do Alexandre de Moraes, onde no próprio Supremo Tribunal Federal. E aí as manchetes são: a casa caiu para o Alexandre de Moraes, agora Moraes vai preso, prisão do Alexandre de Moraes é certa. Será mesmo? Vamos entender um pouco mais. Eu sei que eu estou sendo chato, tá? Infelizmente, por, sabe, pegar o conteúdo aqui que a gente argumenta para vocês e ser realista para mostrar para vocês o que efetivamente está acontecendo. Mas a gente precisa discutir isso da maneira correta. Vamos analisar as matérias primeiro. Por exemplo, matéria da revista Oeste. Em ação no STF, família de Clesão acusa Moraes de tortura e maus tratos e pede afastamento do ministro. A viúva e as duas filhas de Clériston Pereira da Cunha, o Clesão, preso no 8 de janeiro, que morreu na penitenciária da Papuda em 20 de novembro do ano passado, entraram com ação penal contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Elas acusam o magistrado de prevaricação, maus tratos, abuso de autoridade e tortura. A pena mínima para os crimes é de 13 anos e 3 meses de prisão e a máxima chega a 33 anos. Assinada pelo advogado Thiago Pavinato, a ação é endereçada ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e foi protocolada nesta sexta-feira, dia 2. A ação também pede o afastamento cautelar de Moraes e indenização por danos morais à viúva e às filhas de Clesão. Isso se dá um dia depois do próprio Barroso, presidente da corte, dizer que agora sim ele não precisa nem discutir mais democracia, que as instituições então estão em sua mais plena normalidade. Senhores, vamos lá. Do ponto de vista prático, é um pedido jurídico? Perfeitamente jurídico. É um pedido que poderia ser analisado em qualquer situação de normalidade no país? Perfeitamente. Os argumentos são fortes, os fundamentos são fortes, há indícios suficientes, como demonstra ali o próprio Thiago Pavinato. O Thiago Pavinato é um advogado brilhante e os argumentos são fortes. Há risco dessa ação dar em alguma coisa? E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A Folha de São Paulo também citou a matéria, né? Viúva de morto na Papuda pede prisão de Moraes por maus tratos e tortura. Quem fez essa publicação foi o Marcel Van Hatten, um deputado que eu respeito demais, e escreveu o seguinte: Alexandre de Moraes precisa responder por suas ações e omissões, que já culminaram em tortura e morte, como no caso de Clesão. Além de prender sem provas e sem individualização de conduta, Moraes ainda manteve Clesão e outras dezenas de presos no cárcere, mesmo com manifestações claras da Procuradoria-Geral da República pedindo imediata soltura. Clesão acabou falecendo, tendo laudo médico indicando que corria risco de vida. O nome disso é tortura. Todo o meu apoio à viúva do Clesão, Jane e as duas filhas do casal, e o advogado Thiago Pavinato, que pedem um afastamento imediato de Alexandre de Moraes de suas funções no STF e que vá para a prisão pagar pelo mal que está causando a tantas famílias no Brasil. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Eu vejo que muitas pessoas têm que manter o posicionamento otimista, a visão otimista sobre o caso. Mas vem cá, insanidade. Eu quero que você sente na cadeira agora e busca a lógica e não a emoção. Você acha que essa ação vai dar alguma coisa? Tá. O Pavinato teve coragem em protocolar essa ação, muita coragem, e assim, se a intenção é futuramente recorrer a organismos internacionais, é demonstrar abusos que acontecem no Brasil, talvez recorrer ao Tribunal Penal Internacional, o Thiago Pavinato fez certo. Ele tem que protocolar a ação, mesmo sabendo que essa ação vai ser negada, porque essa ação vai ser negada. Depois, com essa negativa, ele entra no Tribunal Penal Internacional e pede aí a indenização do Estado brasileiro. Aí sim. Agora, o que acontece é que tem uma visão global no mundo da esquerda. Ou seja, quando eu mando em você, é democracia. Quando você manda em mim, é ditadura.
A maioria das condenações do Tribunal Penal Internacional foram decisões eivadas ali da época da dita ditadura militar, da época não tão democrática. Depois que a democracia venceu no Brasil, que o período republicano no Brasil começou a vigorar, então o Tribunal Penal Internacional já não deu tanta atenção mais a denúncias e a questionamentos, a não ser que essas denúncias e questionamentos venham da esquerda. Para representar aí um pouco do que acontece, até o próprio Deltan Dallagnol, que foi, na minha visão, foi vítima do sistema. Eu não tenho como definir de outra forma, vítima do sistema. Ele postou essa foto aqui e escreveu o seguinte: o Brasil em uma imagem. O STF manda, o presidente colabora e o Congresso só olha. Pois é, acho que foi profunda a análise aí do Deltan Dallagnol. E eu acho que está representando bastante o Brasil. E se o Deltan Dallagnol tiver certo? Ele que vem ali dos quadros da atuação direta no judiciário, no Ministério Público, né? Atuando sempre ali no combate à corrupção no judiciário, com as demandas no judiciário. E se ele está certo? E se isso aqui é o puro suco de Brasil? Reveja. O STF manda, o presidente auxilia e o legislativo só olha. O Lira nem foi. Pois é, você acha que alguma ação no sentido de prender Alexandre de Moraes teria êxito, lograria êxito? Pois é, a resposta, pelo menos ao meu ver, é negativa. Vamos lá, outra matéria que eu quero tratar com vocês. PEC que prevê fim de reeleição para presidente, prefeito e governador é prioridade no Senado. Na véspera da abertura do ano legislativo, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, anunciou na quarta-feira, dia 31, que algumas mudanças nas regras das eleições são prioridades da Casa. Entre os projetos de lei que deverão ser apreciados pelos parlamentares está a proposta de emenda constitucional, a PEC, que acaba com o direito de reeleição para os cargos de executivo no país. Abre aspas a fala do Rodrigo Pacheco. Meu propósito, particularmente, é colocar fim à reeleição no Brasil, com a coincidência de mandatos de 5 anos, declarou Pacheco. Não valeria para Lula, Lula ainda vai tentar concorrer, ele jogaria já para a próxima eleição. Eu sou contra a reeleição. Eu vou ser muito sincero para vocês, eu acho que o cara da reeleição, ele tem o uso da máquina pública, e esse uso da máquina pública, em ano eleitoral principalmente, causa rombos estratosféricos nas contas públicas. Só esse ano, nós tivemos, no ano passado, um rombo de 250 bilhões de reais. Senta porque esse ano tem eleição municipal. E aí, você precisa construir uma base, o alicerce para se reeleger depois. É o que o presidente faz. Então, se prepara que esse ano o rombo vai ser muito maior. Só Fundão já teve 5 bi liberado aí. Então, eu sou contra a reeleição. Eu só não acredito muito que o Pacheco vai levar a cargo essa situação aí. Não sei. Vamos acompanhar se realmente ele vai fazer. Mas pode ter certeza que, para mim, é um projeto importante. E o seu ponto de vista? Se é a favor da reeleição ou contra a reeleição? A minha visão é que o uso da máquina pública gasta demais o nosso dinheiro pagador de impostos. Esse é meu ponto de vista. Vamos lá. Terceira matéria que eu quero tratar com vocês, da Gazeta do Povo. Transparência Internacional rebate governo e mantém posição sobre corrupção no Brasil. Pois é. A ONG que trata da Transparência Internacional, ela respondeu o governo Lula, que fez críticas à Transparência Internacional, falando que não tem nada dessa história de corrupção em 2023 e que as instituições estão dentro da mais plena normalidade. Então, a ONG respondeu o seguinte: a resposta da Transparência Internacional, divulgada nas redes sociais, destaca que as instituições estão funcionando como sempre funcionaram, ou seja, com o PT, como afirmam integrantes do governo, mas questionou para quem elas realmente servem. Pois é. A corrupção não é uma disfunção do Estado brasileiro. Ela é perfeitamente funcional para propósitos a que ele serve, concentração de riquezas e direitos, completou na crítica.
Apesar da discordância, a Dinamarca liderou o ranking de 2023 com 90 pontos, seguida por Finlândia e Nova Zelândia. O Brasil, com 36 pontos, ficou abaixo da média global regional para as Américas, do BRICS tradicional, dos países do G20 e da OCDE. Ou seja, o Brasil é muito mais corrupto do que a média global da maioria dos países. E aí, a vergonha é tão grande que até países do BRICS. O Brasil é mais corrupto que a China, ditadura. O Brasil é mais corrupto do que a Índia. O Brasil é mais corrupto do que a Rússia. A África do Sul. Então, assim, é complicado, né? É complicado defender o indefensável. O Brasil é corrupto mesmo e a gente sabe disso, tá? Vamos lá. Essa matéria aqui foi publicada pelo Eduardo Bolsonaro e citou o Paulo Capelli aqui. Agente da ABIN é demitido após vazar dados do caso Bolsonaro. Cristiano Ribeiro, agente da ABIN, foi demitido do serviço secreto após vazamento sobre suposta ação da agência no caso de rachadinhas. Então, foi um agente da ABIN, ainda durante a gestão Bolsonaro, foi lá e tirou a foto, o print da tela, para tentar acusar o Flávio Bolsonaro de rachadinha. E aí o Bolsonaro escreveu o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, perdão. Durante o governo Bolsonaro, a agente da ABIN vazou informações sigilosas para prejudicar o Flávio Bolsonaro. Sim, havia uma ABIN paralela, mas era para prejudicar Bolsonaro e favorecer quem? O grande ponto é, me lembrei de uma frase do Olavo de Carvalho. Quando um comunista te acusa de alguma coisa, investigue, você vai ver que foi ele mesmo que fez. Entenda que dentro do serviço público, existe aqueles concursados ali de carreira, e esses, em sua plena maioria, em sua grande maioria, são adeptos à esquerda. A esquerda dá mais benefícios, dá mais chance de morder um pouquinho do dinheiro público. Então eles não gostam muito do discurso da direita. O discurso da direita é de combater privilégios, reduzir privilégios, enfim. Acontece que muitos desses atuam ali dentro. Vocês não podem esquecer que a Folha de São Paulo teve orgulho em dizer que os embaixadores do Brasil, que os diplomatas brasileiros, fizeram questão de sabotar o Bolsonaro dentro da estrutura do Itamaraty. Pois é, todos servidores de carreira. E a BIM também. Então, o Ramagem deu uma declaração muito interessante. Ele falou, olha, eu, por exemplo, acompanhei tudo o que aconteceu dentro da ABIN, todas as ações que foram tomadas, todas as investigações que foram tomadas acontecem dentro da normalidade. Se aconteceu alguma divergência ali, alguém que saiu do rumo, foi um ou outro isolado, e ele mesmo falou, olha, eu mesmo apresentei tudo que precisava, e até hoje eu não sei ao certo do que eu estou sendo condenado, acusado. Então, assim, é muito complicado. E aí a gente teve uma matéria da Gazeta do Povo que diz o seguinte, olha, o Supremo Tribunal Federal vem articulando para tomar o poder e o controle da inteligência no Brasil, ou seja, controlar a BIM, o crivo judicial para falar o que a BIM pode ou não fazer e ter todo o controle. Tá, o judiciário não é o órgão eleito pelo povo para exercer a gestão do executivo, mas vem tomando, passo a passo, ações do executivo e do legislativo. E daqui a pouco nós teremos, sim, um sistema judicialista, se é que existe. Em vez de ser o parlamentarista, teremos 11 ministros do STF que mandarão. E aí terá um presidente que figurará como a rainha da Inglaterra, ou seja, só para fins aí de aparecer em eventos mesmo, mas quem vai mandar no Brasil, literalmente, são os ministros do Supremo, que legislarão e executarão tudo. Pois é para onde o Brasil está indo. Vamos lá. Essa matéria aqui também me chamou a atenção. A Polícia Federal adia depoimento de Bolsonaro e muda local após convocação para ato. Pega o fio da meada aqui para você entender. A Polícia Federal adiou o depoimento de Jair Bolsonaro sobre a suposta importunação a uma baleia em São Paulo, no litoral de São Paulo. Adiou os depoimentos de Jair Bolsonaro e Fábio Asgarden sobre a suposta importunação a uma baleia no litoral paulista. As oitivas estavam previstas para ocorrer na próxima quarta-feira, mas foram reagendadas para o fim do mês.
O local do depoimento também foi alterado e não será mais em São Sebastião São Sebastião, município que o ex-presidente se aproximou da Jubarte com o jet ski. A PF transferiu a oitiva para a capital, São Paulo. Segundo a informação aqui do Paulo Capelli, ela adiou porque teve uma convocação para um ato pró-Bolsonaro de frente à Polícia Federal e a Polícia Federal não quis fazer essa ação com manifestação do povo ali de frente. E eu vi muita gente, sabe, principalmente TikTok, olha só, eles estão com medo do Bolsonaro, olha só, eles estão com medo de um levante popular, e eu começo a entender que eles não vão tomar qualquer ação contra o Bolsonaro porque estão com medo do povo ir para as ruas. Vamos lá, pessoal, não vamos ser tão otimistas assim, não. A população está vendo o que está acontecendo até agora. Está vendo, está deixando, está vendo. O brasileiro é muito acomodado. O brasileiro está totalmente acomodado com isso. Está totalmente acomodado. Está encarando isso como normalidade já. E eu garanto para vocês, não acontecerá uma manifestação pró-Bolsonaro capaz de impedir ações do Supremo. Por quê? Porque o Exército vai para a rua, porque a Polícia Federal vai para a rua, e eles já estão cooptados. E o cidadão hoje vai com o quê? Com estilingue na mão? Então, o grande ponto que vocês precisam entender é cuidado com essas informações que você vê no YouTube. É gente que acompanhou essas informações no YouTube, que foi para o 8 de janeiro e que hoje está lá preso, enquanto tem muita gente solta aí. Então, toma muito cuidado com esse tipo de gente que fica atiçando aí, vai lá, agora vai acontecer. Então toma muito cuidado, tá, pessoal? Isso é muito arriscado. Mas você é pessimista. Tá, pode pensar como for. Eu gosto de preocupar e de me precaver com aqueles que são as pessoas que eu gosto. Se você está me acompanhando aqui no canal, eu tenho certeza que você vem porque você tem similaridade de ideias comigo. Então toma muito cuidado. Eu, particularmente, não acredito que hoje a população faria um levante em relação a uma possível prisão do Bolsonaro. Por fim, mas não menos importante, eu quero colocar uma publicação aqui do Valdemar da Costa Neto e do PL. Essa aqui traz uma ação, uma estratégia do PL, e é uma estratégia repetida por Lula em relação à candidatura. Bolsonaro vai ser o candidato para 2026, é o que argumenta o Costa Neto. Entenda aqui o que ele fala aqui. Quem o PL vai apoiar? Bolsonaro. O Bolsonaro está inelegível. Mas o Lula também estava. Mas estava preso. Pois bem, pessoal, o Lula também estava preso. Aqui pode parecer só um meme, só uma lacrada de rede social, mas não é. É uma estratégia política e muito bem feita. Lula também, lá em 2018, seguiu a mesma estratégia. Lula estava preso, estava inelegível, e o PT seguiu até o último momento e a última linha a candidatura de Lula, só para depois falar, não, quem vai representar o Lula é o Fernando Haddad. E isso, você pode achar que não, mas olha, a estratégia fez com que eles perdessem. Não, o Haddad foi para o segundo turno. Havia uma rejeição incomum, descomunal ao PT, e mesmo assim, lá no segundo turno, a estratégia foi certa. E hoje, vendo que haverá tempo para o judiciário articular, fiscalizar, fazer uma devassa na vida de um suposto candidato ainda para 2026, eu acho mais do que prudente não liberar nomes. Então, age bem o Valdemar da Costa Neto. Particularmente, há estratégias do Costa Neto aí, há estratégias por parte do Lula também, e eu ousaria dizer que o Lula preferiria apostar, ou seja, enfrentar o Bolsonaro hoje, do que enfrentar Tarcísio, do que enfrentar Caiado, do que enfrentar o Zema. Afinal, você enfrentar alguém que você já teve frente a frente nas urnas, você sabe mais sobre aquela pessoa. Agora, quando vem com uma nova estratégia, você nunca sabe como a população vai reagir, quais vão ser as falas que vão mudar todo o jogo. Então, sei não. Ainda tem possibilidade do Bolsonaro se tornar inelegível para concorrer com Lula? Talvez.
Afinal, Lula não concorreu de novo? Nada mais me surpreende nesse jogo político. Valeu, pessoal. Grande abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.